Então, gente, tudo bem com vocês? Eu disse que todas as vezes que eu for fazer um vídeo, eu vou citar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 24. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 24. E também Tito, capítulo 1, versículo 10 e diante. Para você não vir com palavras contra a minha pessoa. Apenas isso. Tito, capítulo 1, versículo 10 e diante. E Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 24. Né? E Tito, capítulo 1, versículo 10 e diante. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, deixe o seu valeu, deixe o seu hype no final e torne-se membro do canal para que você deixe aqui suas perguntas, suas dúvidas, para nós responder a você que se tornar membro do canal. Esse dia uma pessoa falou assim: eu sou o primeiro a comentar no seu vídeo. Ninguém comenta nos seus vídeos, me disseram. Sabe o que eu falei para ele? O problema é que ninguém comenta porque as pessoas não querem aprender. As pessoas gostam, a maioria, não vou dizer todas, porque eu vou ofender, mas gosta de barganha, de mentira. Sabe por que o Brasil não muda? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E maldito seja o enganador. Uma nação que mente, ela é maldita, ela é amaldiçoada. E a verdade, gente, ela é em todos os sentidos, a verdade da Bíblia, a verdade de um acontecimento. A verdade tem que ser dita. Ela tem que ser falada, a verdade. Aí as pessoas vêm nos meus vídeos, ninguém comentou nos seus vídeos, por quê? Porque as pessoas, você percebeu que o brasileiro, eles vivem de mal informações? Eles não querem aprender. O brasileiro não gosta de aprender. Ele não gosta de reivindicar nem o direito deles. Eles vão no mercado, sai até sem o troco, porque não abre a boca para dizer, olha, falta o troco. Não sabe reivindicar, não sabe dizer assim, não, olha, isso aqui é meu direito. Não sabe, gente. É complicado. Então, algumas pessoas dessas religiões, porque as pessoas, a maioria, deixaram de ser escravo da bebida, do cigarro, da prostituição, do adultério, das boates, mas se tornaram escravos de igreja. Escravo de Cristo é uma coisa, escravo de igreja, de costumes, de campanha, de correntes. As pessoas hoje, elas não dizem assim, eu vou na igreja ouvir a palavra de Deus. Não, ele não fala isso. Eles falam assim, eu vou na igreja hoje para não quebrar minha campanha e minha corrente. Você gosta de ser acorrentado, né? Então continue sendo acorrentado. Parece bicho de estimação. Você já viu algum bicho numa corrente ser livre? Você não é livre. Porque você tem medo de quebrar a corrente. Quebre, que aí você pode andar e voar aonde você quer. Campanha, parece político. O político na campanha lota as ruas. Porque é campanha. Depois da campanha, esvazia as ruas. Assim é a igreja. Na campanha, lota a igreja. Depois da campanha, nem o pastor fica às vezes sequer. Então algumas pessoas comentam nos meus vídeos dizendo que eu estou falando mal de bispo A, bispo A. Não, a gente não fala isso. O problema é que os bispos, eles se condenam com a própria boca. Esse dia eu estou falando sobre cantores que era renomado nessas igrejas, né? Renomado, conhecido, famoso. Quem lembra do Tony Sabeta? Renato Suete, que foi presidente da Line Record nos anos 90. Esses homens atraíam multidões.
Esses homens atraíam povo, atraía muita gente por causa, não era porque eles eram queridos, mas é porque eles eram famosos. É, não é? Quem foi da Igreja Universal no final dos anos 80, para os anos 90, até o final dos anos 2000, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. É ou não é? Vocês sabem muito bem. Aí, Renato Suede se desligou da Universal em 95 ou 96, foi abandonado, morreu aí depressivo. Eles disseram que foi de Covid. Não acredito. Teve um tempo que ele me chamou para conversar nas redes sociais. Aí depois veio o Tony Sabeta. Pegou uma depressão infeliz. Mas eu acho que o Tony Sabeta, apesar de ter falecido por último, ele adoeceu, pelo menos foi mostrado primeiramente que ele adoeceu primeiro, o Tony Sabeta. Tony Sabeta, ele foi presidente da Line Record, junto com o Renato também. Renato Suede também foi. Antes, Tony Sabeta depois. Tony Sabeta é totalmente rejeitado pela Igreja Universal. Aliás, ele chegou até a ir para a Igreja Mundial, né? Mas o sucesso já não estava tanto. O sucesso já não estava tanto para ser abraçado pelo Valdemiro de Santiago ou para ser reabraçado pelo Bispo de Macedo. Sai dessas igrejas Universal, foi para a Mundial, sai da Mundial e vai para uma igrejinha tamanho de um ovo. Igrejinha pequena. Tony Sabeta. Quem lembra do Tony Sabeta aí? Que gravou Filho Pródigo, Filho Meu, Filho Meu, eu te amo, eu te ajudo com minhas mãos, estou seguro, não tenho mais motivo para me preocupar, né? Contigo eu venço vitória, contigo eu tenho vitória completa e total. Tony Sabeta. Casado com a Suzy Sabeta também, Suzy Sabeta também cantora. Foi para uma igrejinha tamanho de uma caixa de fósforo. Abandonado. Pegou uma depressão. Tony Sabeta, não estou falando do Renato Suede mais não. Tony Sabeta. De repentemente, nós se encontramos virtualmente. E aí foi diferente da minha conversa com o Renato Suede. A conversa com o Tony Sabeta foi praticamente diariamente. Pelo Zap. Diariamente. E um dia ele me disse: missionário, ora por mim, porque o condomínio está querendo me despejar da minha casa, do meu apartamento, de onde eu moro. Isso há 10 anos atrás, aproximadamente, 10 anos, 12 anos atrás. Ele disse: olha, por causa de 3 mil reais. O que era 3 mil reais para uma pessoa igual Tony Sabeta, quando era presidente da Line Record? O que era? E tentaram despejar ele, porque nós conversava todo dia nós conversava. E ele dizia: olha, eu estou oprimido. Ora para minha mulher se converter, né, que é a Suzy Sabeta. Ora pela minha família. Gente, é complicado esse negócio de abandono de irmão da fé. E um dia eu disse para ele: olha, o senhor cantou muitas músicas que falam de fé. Agora é o momento de o senhor viver o que o senhor pregou cantando. É o momento de o senhor viver o que o senhor pregou cantando. É o momento. Ele se irritou comigo. Ele apelou comigo. E desse dia para cá nós conversamos umas 3 vezes, mais ou menos, e ele desapareceu. Alguns anos atrás, aproximadamente 6 anos para 7 anos, em 2017, mais ou menos isso, não lembro mais o ano, Tony Sabeta grava um hino ainda, vai para televisão e tudo,
Mas a depressão já tinha tomado de conta de Tony Sabeta. E ele chegou a falecer. Bem depois de Renato Suete, uns 3 ou 4 anos antes do Renato Suete. Vocês veem que esses homens, quando eles são decepcionados, eu também fui decepcionado lá dentro. Estou aqui. Não estou falando mal, gente. Qual foi o versículo da Bíblia que eu citei? Você lê. Lê que vocês vão ver. Lê que vocês vão entender se eu estou fora ou estou dentro da palavra de Deus. O que acontece? Faleceu. Depressão, gente. A depressão ataca os órgãos, coração, pulmão, rins, fígado. Ataca porque os nervos começam a se abalar e os órgãos começam a funcionar com mais rapidez. Faleceu. Também abandonado. Homens como o Renato Suete, Tony Sabeta, que fez muito sucesso nos anos 90, morreram sozinhos, não, porque é sozinho mesmo, ninguém vai morrer acompanhado, não, longe de nós. Mas morreram abandonados. E as pessoas perguntam, morreu porque não quis nada com Deus. Não. Não defenda a placa de igreja. E muito menos defenda Jesus. Jesus é o nosso defensor. Ele não precisa de defesa. Defenda o Evangelho. O Evangelho, sim, precisa de defesa. Então, Tony Sabeta não falou mais comigo, entrou em depressão. Já estava com depressão. E faleceu. Aí você diz assim, não, mas faleceu porque chegou o dia. Eu não acredito. Deus prolonga dias e mais dias dos fiéis aqui na terra. Essa é a verdade. Aí eu pergunto para você, e os cantores da Line Record, como Cristina Mel? Cristina Mel está aí enfrentando a vida. A Melissa, Naum, Edilson Maia, quem mais gravou pela Line Record? Muitos cantores. Cadê esses homens? Beno César, cadê esses homens? E entre outros, né? Ivanilson faleceu. Tem mais ou menos uns 7 anos. É complicado, gente. É difícil de entender o que é a sinagoga de Cristo e a sinagoga de Satanás. O que é a igreja de Cristo e a igreja de Satanás. Porque existe. Apocalipse 3:9, Apocalipse 2:9. Um abraço. Um abraço. E vamos falar mais aqui. E aqui nós abordamos vários assuntos. A mentira que acontece no futebol. Futebol, né? Já estou partindo para outro assunto. Coitado dos torcedores, né? Sempre eu falo isso aqui no nosso canal. É muito engano, gente. E o pobre mais pobre, o enganado mais enganado, e o rico mais rico. O sábio mais sábio, porque procura, pelo menos sabe, procura saber aprender a enganar mais. Essa é a verdade. E comentamos sobre a política, religião, essa bandidagem chamada futebol, que sujaram a imagem. Mas principalmente o engano dentro da igreja de Deus. Um forte abraço.